pessoal, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos seres vivos e suas interações. Na última aula nós estávamos finalizando o conceito dos seres consumidores. Falamos, eu acho que não na última, mas no anterior, dos seres produtores. Estamos nessa batida, seres produtores, seres consumidores. Falamos das diferentes categorias de organismos consumidores, que podem ser primários, secundários ou terciários. Mostramos o conceito da cadeia alimentar, que existe uma linearidade ali, né? Que um organismo acaba servindo de alimento para o outro. Isso, no esquema que a gente mostrou, isso começa pelos seres produtores, pelas plantas, depois vai seguindo isso, a planta vai servir de alimento para um consumidor primário, esse por sua vez para um secundário, e pode ser que chegue a um caso de um consumidor terciário. Mas não necessariamente isso é uma regra, porque no mundo animal, na natureza, vamos dizer assim, que é muito melhor, não existe uma regra, né? Isso aí são conceitos, né, que a gente tenta colocar da maneira mais didática possível, tá? Hoje, vamos seguindo isso, vamos falar dos decompositores. Vamos lá. Decompositores, gente. Mesmo esquema que a gente estava mostrando as outras vezes. O que são e quem são, tá? Os decompositores são organismos que obtêm a energia necessária à sua sobrevivência através da matéria orgânica, ou seja, degradam restos de alimento, restos mortais, por exemplo. Esses organismos, gente, exemplo, fungos e bactérias, tá? Isso aqui. Esses organismos, gente, são essenciais porque decompõem essa matéria orgânica, participam dos processos de fertilidade do solo e no equilíbrio ambiental, por exemplo. São absolutamente essenciais na natureza, gente. Essenciais. Alguém tem que fazer esse trabalho. E quem faz isso são os fungos e as bactérias. Agora, vocês parem para pensar, assim, quanto é fantástico, como a natureza, no fundo, é fantástica. Imagina todos os organismos vivos que existem na natureza. E a gente sabe que o ciclo vital é nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. Ok. No final, todo mundo morre, tá? Imagina essa quantidade de corpos, de organismos que vieram a terminar o seu ciclo de vida e sem que houvesse uma maneira para que esses corpos acabassem sendo degradados. Olha a quantidade de coisas, de organismos que estariam por aí. Então, essa categoria aqui, os fungos e as bactérias, eles acabam fazendo esse processo. Eles decompõem esses organismos. Esses corpos vão sendo decompostos, e depois isso vai chegando a elementos mais simples, que esses elementos simples participam de um processo que vão ser importantes para a fertilidade do solo e para o equilíbrio ambiental. Ou seja, é tudo parte de um grande ciclo, de uma estrutura muito bem organizada pela natureza. A natureza, de fato, é incrível. E assim a gente segue aqui nesse planeta, tá? Então, o papel dos seres decompositores é absolutamente essencial, tá? Essencial nessa movimentação. Que isso fique claro, tá, gente? Isso aqui é um exemplo que eu quero que vocês percebam que existem diferentes tipos, né? Existem o mofobolor, que são organismos decompositores que estão em alimentos. Isso aqui no morango, olha aqui em cima, aqui do lado também, tá, gente? Aqui na laranja e no pão. Isso aqui é muito comum, né, gente? No pão, isso aí é super, super comum. É um exemplo de organismo decompositor, tá? esses organismos estão atuando sobre a matéria orgânica, tá? Isso aqui vai ser, no final das contas, ele vai sofrer esse apodrecimento, tá? Vamos colocar dessa forma. E o segundo exemplo que eu quero falar da decomposição, que é o que a gente estava falando, da decomposição de corpos, né, gente? Que isso aqui é bastante importante também, tá? As famosas múmias do Egito Antigo nada mais são do que corpos mumificados, tá? Ela buscava conservar o cadáver do processo que é absolutamente natural da decomposição. Então, aqui um exemplo, só a título de visualização mesmo, para vocês verem essas múmias aqui, né?
E a gente vai passar um videozinho para vocês perceberem, a título mesmo de cultura geral, tá? Para vocês entenderem esse processo, como isso acontecia. Eu acho que isso é válido e vai acrescentar na cultura geral de vocês, tá bom? Eis o vídeo, gente. Vamos a ele. As pirâmides e tumbas do Egito, os maiores projetos de engenharia do mundo antigo. Milhares de pessoas trabalharam para construí-los, e eles tinham um único propósito: proteger a múmia do faraó. Mas existe um mistério aqui. Os egípcios registraram tudo: transações de negócios, listas de afazeres, pornografia, mas a mumificação foi um segredo estritamente reservado, jamais revelado. Nós sabemos que quando o faraó morria, seu corpo era levado de balsa pelo Nilo até a tenda do embalsamador. Lá, no alto de uma colina, começava a mumificação. Não sabemos exatamente o que acontecia lá, mas há 25 séculos, Heródoto, um turista grego, foi bisbilhotar e anotou pela primeira vez o que ele achava que eram os passos básicos da mumificação. Até onde nós sabemos, durante a cerimônia, versos sagrados eram entoados para ajudar a viagem do falecido até o outro mundo. Acompanhados de um sacerdote que usava uma máscara de chacal de Anubis, o deus da mumificação, os embalsamadores iniciavam seu trabalho. Heródoto nos conta que os embalsamadores inseriam uma ferramenta nas vias nasais e a martelavam, abrindo uma passagem para o crânio para removerem o cérebro pelo nariz. Em seguida, um sacerdote riscava uma linha sobre o abdômen para mostrar onde os órgãos internos, a fonte do apodrecimento, seriam removidos. Um segundo homem, chamado de cortador, fazia uma incisão com uma pedra etíope afiada sobre a marca. O ritual exigia que o cortador fosse apedrejado depois, porque ele tinha violado o corpo humano. O corpo era então coberto de natrão, sais desidratados por 35 dias. Finalmente, o venerado era envolto em puro linho branco. Dentro das bandagens, amuletos mágicos protegem a múmia. Os últimos rituais são realizados e a tampa do esquife é posta no lugar. O faraó está pronto para sua jornada para a eternidade. Interessante, né? Eu acho que isso aí é uma questão de cultura geral, como eu falei para vocês. É interessante saber um pouquinho dessa história, como é que isso acontecia. Isso é um episódio, são episódios, né, bastante interessantes na história egípcia e, de uma certa forma, tem alguma ligação, né, com o que a gente está estudando. E cabe aí um pouquinho, aí um momento de cultura geral para vocês, tá? Vamos seguir. Gente, a gente começou a falar disso já um pouquinho mais lá na frente, tá? E aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais, tá? Cadeia alimentar. Vocês já falaram, a gente já falou um pouquinho disso, né?
são os percursos feitos pela matéria e pela energia nas relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos nos ecossistemas. Lembram daquele outro slide? Então, aqui é uma outra maneira, agora a gente fechando esse ciclo, né, gente? Exatamente, não foi à toa que eu coloquei isso aqui. Tá? Fechando realmente produtor, consumidor primário, secundário, e aqui no final de tudo, entrando com o processo dos decompositores, que vão fazer essa ciclagem desses elementos, desses corpos, eles vão fazer essa decomposição e ciclagem desses elementos, depois sendo retornados à natureza sob a forma de elementos mais simples, tá? Mas esse é o fechamento da cadeia, tá? Aqui existe um outro conceito, gente, que é muito mais complicado. Primeiro vamos observar aqui esse esquema, só para vocês terem noção do que acontece de verdade na natureza. Na verdade, na natureza não acontece... Claro que acontece isso daqui, mas isso aqui é muito esquemático, isso aqui é didático antes de qualquer coisa. A realidade dos fatos aqui na natureza é um pouco mais caótico a coisa. E caótico que eu quero dizer no sentido da complexidade. É muito mais complexo e muito mais intrincado. Existem milhares de organismos vivendo no mesmo ambiente. Eles se relacionam. E um organismo, como eu falei para você, vai servir de alimento para o outro. Tá? Essa é a realidade. É assim que acontece a coisa, tá, gente? Tá? Isso aqui a gente chama de teia alimentar. Vocês percebem que isso aqui é uma teia. Um emaranhado de coisas, um emaranhado de organismos que ou servem de alimento ou vão se alimentar de alguém, tá? A isso a gente chama de teia alimentar, tá? E o que vem a ser isso? Já a teia alimentar, o mesmo animal pode ocupar diferentes papéis, tá, gente? Aquela coisa didática, bonitinha, organizadinha, né? Que é mais fácil a gente estar transmitindo, tá? A teia alimentar não é bem assim. Pode-se dizer que a teia alimentar é formada por um conjunto de cadeias alimentares interligadas. Por isso essa complexidade toda. Então vocês lembrem daquele outro slide, aquelas sequências, aquelas 3 sequências. É como se aquelas 3 sequências, elas estando no mesmo ambiente, elas se interligassem entre si, isso forma uma cadeia. Uma coisa assim, confusa, mas que não é exatamente confusa, é uma coisa complexa, essa é a melhor palavra para definir isso, tá? Ela representa a relação alimentar que se estabelece em um determinado lugar, tá, gente? Um ambiente, onde os organismos podem se alimentar de mais de uma espécie, tá, gente? Espero que isso tenha ficado claro. Então, gente, vocês lembram como é que aqui o esquema do explicador virtual? A gente vai ler aqui as perguntas. Vocês, por favor, deem um pause no vídeo, façam os exercícios no caderno e depois retomem aqui as aulas, tá bom? Eu, de qualquer forma, vou estar dando a continuidade e dando a resposta aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Quem são os seres produtores? Qual a principal característica desses seres produtores? E dê exemplos de organismos decompositores. Eu, aqui, vou seguir. Mas vocês, aí em casa, deem um pause e respondam essas perguntas, ok? Vamos lá. Resposta da pergunta número 1. Quem são os seres produtores? Isso é fácil, né, gente? Vegetais e algas, seres clorofilados, tá? Segunda, qual a principal característica dos seres produtores? Moleza, né, gente? Capacidade de produzir seu próprio alimento. E, por fim, dê exemplos de organismos decompositores. Fungos e bactérias. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo, que vocês estejam caminhando e estudando. E nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.